Queridos irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Esta é a segunda parte em Tiago, capítulo 3, sobre o controle da língua. A primeira parte, você lembra que nós focamos duas palavras gregas que o Tiago usou: didáscalo, os mestres, aqueles que ensinam, devem controlar aquilo que fala, devem saber aquilo que está falando, aquilo que está pregando, didáscalo. E também no verso 2 nós vimos o teleios. É preciso buscar um equilíbrio na maturidade. Nós precisamos, irmãos, investigar bem como um telescópio, de onde vem a nossa palavra telescópio, teleios, que Tiago usa. Precisamos investigar para nós falarmos. Hoje nós vamos dar continuidade e fechar essa questão do controle da língua, a partir do versículo 3 até o 12. Eu não vou ser notadamente presbiteriano hoje, porque o meu sermão hoje tem 4 pontos, geralmente são 3 pontos. Então, irmãos, vai ser muito extenso não. Acredito que não vai passar das 9 não. Irmãos, preste atenção na palavra do Senhor. Ora, versículo 3, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Se você tem mais de 50 anos, como eu, você alguma vez deve ter ouvido a sua mãe ou uma mãe falar com seu filho: menino, preste atenção, menino, fala isso de novo que eu lavo a sua boca com sabão. Talvez você já deve ter ouvido isso. E eu tenho algumas lembranças, minha mãe falando isso comigo e com alguns irmãos. E ela não falava num tom de voz normal, não. Ela falava embravecida, e eu ficava com muito medo. E você viu no sermão passado que nós precisamos, irmãos, prestar atenção, os pregadores que pregam, que usam o púlpito, que usam o microfone, que prega itinerante, que dá um folheto, precisa estar se apercebido de que o que ele está falando, o que ele está pregando. E agora, como você conhece um falso profeta? Como você conhece um falso profeta? Certamente que é pela sua fala, é pela sua doutrina. Você o conhece por aquilo que ele ensina. Um falso profeta não fala segundo os oráculos de Deus. Ele não fala segundo os oráculos de Deus. Não prega todo o conselho de Deus, mas segundo o que ele quer e o que o povo quer ouvir. Como você conhece um pastor de verdade? Pela quantidade de crentes que buscam aconselhamento no seu gabinete pastoral? Não. Não é por aí. Pela quantidade de visita nas casas dos crentes? Também não. Primariamente, é pela sua mensagem no púlpito. Charles Spurgeon disse certa vez que
a grande quantidade de crentes visitando o gabinete pastoral ou numerosas solicitações de visitas do pastor nas casas para resolver conflitos, seja lá o que for, demonstra que a doutrina da graça não está sendo pregada no púlpito. Charles Spurgeon diz que se nós pregarmos a doutrina da graça no púlpito, o próprio Evangelho, a própria Palavra de Deus, corrige os conflitos dentro dos lares. O poder do Evangelho entra nos lares e resolve o conflito. Charles Spurgeon ainda disse que o poder do Evangelho tem a capacidade de expulsar os bodes da igreja e alimentar as ovelhas. Geralmente, quando os bodes saem reclamando da mensagem do pastor, e muitos afirmam que o pastor é muito duro na sua mensagem. Por que isso? Paulo diz que muitos nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, sentirão como coceira nos ouvidos e não resistirão a ouvir a verdade, diz Paulo. Para as ovelhas, o evangelho pregado no púlpito, amados irmãos, é nutrição. Para as ovelhas, é motivação. Para os que não são ovelhas, o evangelho é desmotivação. É alimento que causa alergia e coceira nos ouvidos. Causa irritação. Eles não aguentam ficar. Portanto, irmãos, nessa noite nós queremos falar sobre a chave para uma vida correta está no controle da língua. A chave para uma vida correta está no controle da língua. Por 4 razões, por 4 motivos. Primeiro motivo, por quê? Porque ela pode dirigir curso de uma pessoa. A língua pode dirigir o curso de uma pessoa. Veja comigo novamente os versos 3 a 5 até o A. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E Tiago aqui para falar sobre que a língua tem esse poder, irmãos. Um pequeno órgão se gaba de tão grande poder. E ele faz 2 ilustrações aqui, o cavalo e o freio. Observe um cavalo, músculo puro, com 4 patas cheios de energia e corre como um raio. Quem pode detê-lo com a força do braço? Quem pode segurar um cavalo com a força do braço? Qual homem, queridos irmãos, por mais forte que seja, consegue agarrar suas patas e deter um cavalo quando sai a galope? Ninguém. Ele é muito forte e ágil. Mas este mesmo cavalo selvagem, o homem com jeitinho vai se aproximando até ganhar a sua confiança, para depois colocar um pedaço de ferro dentro da sua boca. Pronto, o animal que tudo arrastava agora está quietinho, agora ele está dominado. E observe que a ilustração de Tiago do cavalo e o freio. O cavalo é proporcionalmente maior do que o freio, mas o freio, por tão pequeno, consegue dominá-lo. E a língua tão pequena, se não tiver freio, domina o homem, dirige o homem inclusive para o Guiena, que nós vamos ver aqui, que Tiago coloca, a tradução em português coloca como inferno. Mas também Tiago nos dá uma outra ilustração, o navio e o leme. Como pode um navio tão grande ser dirigido por um instrumento tão pequeno? Como pode o leme tão pequeno controlar um barco na direção certa? Como ele consegue? E como pode ele controlar um barco que é batido por rijos ventos? Observe que a palavra aqui é rijos ventos, não é qualquer vento. É vento que destroça o navio. É vento que leva o navio para onde ele quisesse ir, mas o leme consegue controlar. O timoneiro consegue controlar. O timoneiro, ao iniciar sua viagem, tem um destino traçado. E sem o leme para dar direção certa ao navio contra as tempestades, tudo terminaria em destruição.
Então vemos a parte do versículo 5a, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Meus queridos irmãos, parece que Tiago aqui quer nos dar uma lição sobre o controle interno, onde ele usa o freio dentro da boca do cavalo, como ilustração. Você cristão, você que está me ouvindo aqui nesta noite, e você que vai me ouvir do outro lado pela web, você precisa entender que Tiago parece que está nos levando para um controle interno. Irmãos, às vezes nós somos impulsionados a falar, às vezes o contexto nos impulsiona a falar, e baseado naquilo que nós temos, que nós chamamos de temperamento, nós podemos falar coisas absurdas. E quando Tiago diz que um pequeno membro, que fala, que leva uma pessoa à destruição, e quando ele coloca o cavalo com o freio dentro da boca do cavalo, parece que Tiago está nos levando ao seguinte: cuidado, controle essa fervura do seu interior. Os antigos diziam que antes de você se casar, você deve contar de 1 até 10. E antes de você ir para o mar, você deve contar de 1 até 100. Então, antes de falar, também você deve contar de 1 até 10. Oh, irmãos, quanta destruição a língua causa, quantos problemas nos casamentos, quantos problemas no namoro, quantos problemas que a igreja enfrenta por causa desse órgão tão pequeno. E Tiago aqui nos alerta: olha, controla o seu impulso lá dentro, com freio dentro da boca do cavalo, mas olha as circunstâncias externas também, e ele coloca aqui como o leme e as velas do barco, que olha a circunstância e diz: eu quero ir naquela direção. Quem determina a direção do barco não são os ventos, amados. Deus está bem claro aqui. Quem determina o nosso comportamento não são as circunstâncias. As circunstâncias tão somente revelam o que já está dentro do nosso coração. Não são as circunstâncias que nos movem. Então Tiago nos leva para olhar para o leme do timoneiro no barco. É ele que guia o barco. Então é você que tem que dominar a sua língua, tanto internamente como em circunstâncias externas. Acredito que essa é a visão de Tiago aqui. Mas precisamos, irmãos, controlar a língua por um segundo motivo. Ela tem poder real de provocar danos reais. Ela tem poder real de provocar danos. Versículo 5b até o 6. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e o contamina o corpo inteiro. Então, e não se põe em chama, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que coisa triste, irmãos. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Observe o que Tiago diz aqui. O território da Palestina era muito seco. Bastava uma fagulha de fogo e muito vento para queimar tudo, para queimar quilômetros. E você observa que ele fala o seguinte, que uma fagulha incendeia tudo. Se você observar, irmão, se você tem um copo com água, com aquele copo você não faz 2 copos. É um copo e pronto. E olha, para menos, é de um copo para menos. Mas com fósforo, você queima um bioma todo. Você queima uma cidade toda, só com fósforo. E Tiago diz aqui, a língua tem esse poder de fazer isso. E nós vamos ver aqui, irmãos, 5 elementos que Tiago nos dá aqui sobre esse dano real que a língua promove. Primeiro, a língua é o quê? É fogo. Pensa comigo no que o fogo é capaz de fazer. Pensou? É exatamente isso que o fogo faz. Os mais velhos se lembram aqui do incêndio do edifício Joelma, em 1974. Coloca lá no YouTube e veja, você vê, e aproxima a imagem, você vai ver pessoas pulando desesperadamente do prédio, em 1974, em São Paulo. Isto é a língua, é o fogo. Ela coloca em destruição, ela causa comoção, ela causa inquietação, ela faz pessoas tomarem decisões absurdas
ela é fogo. Quem ficaria naquele prédio se tivesse a oportunidade de pular? Segundo, é mundo de iniquidade. Mundo aqui é um mundo de injustiça, mundo sem Deus, mundo dominado pelas forças do mal, mundo que não respeita as leis nem o direito. A língua, como um sistema de iniquidade, retrata um ente que não conhece limite. O que um sistema de iniquidade tem? O que ele faz? Provoca dor e perturbação nas pessoas, tira a paz e o sossego. Mundo de iniquidade é uma violação dos padrões de Deus. É tudo aquilo que é contra a lei e a ordem. A língua não tem decoro, a língua não é ilibada por si mesma. Ela é mundo de iniquidade. Terceiro, Tiago diz aqui, ela contamina o corpo inteiro. Há uma gradação, você observou? Mas Tiago continua. Quinto, a língua também é um fogo sempre ardente, como também é posta ela mesma em chama. O Guiena era, você se lembra lá do vale de Inom, o Guiena era um vale abaixo do monte Sião. Este era um lugar onde o povo de Israel, por desobediência, queimaram os seus filhos ao deus Moloque. Este deus tinha um corpo humano e cabeça de um touro. Era uma figura de metal oca, de braços estendidos. Punha-se fogo dentro dele e colocava os bebês nos braços desse Deus incandescente. Os israelitas fizeram isso. E quando, irmãos, colocavam a criança lá, eles batiam os tambores para que ninguém ouvisse o grito das crianças. Mas de longe, dava para sentir o cheiro, desculpe a expressão tão pesada aqui, de carne assada de bebês. De longe. Irmãos, e por causa desta abominação, esse lugar se tornou como Vale de Inom, que depois da reforma do rei Josias, os judeus usaram este lugar como bota fora da cidade, e corpos de animais e corpos de criminosos que não tinham direito ao sepulcro eram jogados ali. Com esses rejeitos, a produção de gás era constante, e o fogo nunca apagava debaixo do lixo. Por cima, as larvas e outros tipos de vermes comiam os corpos dos animais e também das pessoas que foram jogados ali. Tiago diz que a língua se coloca ela mesma como um guiena, que cheira mal, que incendeia. A língua é esse mundo, irmãos, que se autodestrói dentro do guiena. O que tinha lá dentro do guiena? Tinha lá gás, fogo, mau cheiro e corpos de pessoas. Eu acho que quando ele usou Guiena aqui, não Tarto, nem Apolion, nem Hades, exatamente para mostrar o vale de Inom, onde o povo de Israel jogava isso, como fedia, como era uma imagem podre. Então ele compara a língua como esse estado de coisas, amados irmãos. Estão prestando atenção aonde Deus quer nos levar, queridos? Para tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Terceiro, irmãos, que ela precisa de controle. Terceiro, ela é como uma fera que precisa ser dominada, versículos 7 e 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregada de veneno mortífero. O homem, irmão, tem capacidade de dominar feras da terra, feras da água, feras do ar. Vi no documentário uma tribo na África que tomou a caça de uma matilha de leões usando somente um chicote. E eu fiquei impressionado com isso, só com um chicote. Ele foi lá e tomou a carne da matilha de leões. Há relatos que um homem conversava com um crocodilo e entrava no lago onde ele estava e nada aconteceu. Isso é demonstração de domínio, que está lá no Gênesis. Você vê os indianos passando a mão por cima da cobra naja e ela não dá o bote. Oceanógrafo mergulha no profundo do mar e nada junto com tubarões e outras feras do mar. Há pessoas que conseguem fazer com que águias e falcões
coma nas suas mãos. Os homens dos circos colocam os braços dentro da boca dos leões. Mas a língua é uma fera que o homem natural não consegue dominar. Ele domina tudo isso, mas ele não consegue dominar a língua. E o verbo domar aqui, queridos irmãos, está no presente indicativo passivo. Presente porque sempre é necessário ponderar o que vamos falar. Toda vez que vamos falar, sempre é necessário ponderar. E é passivo porque é preciso que alguém tome a iniciativa de dominar a língua, porque ela sozinha nunca será domada. Tiago diz, ninguém conseguiu domar. De tempo em tempo, irmãos, ela precisa ser freada. Quando Tiago diz não é capaz de domar, ele usa um verbo aqui no aoristo grego, e no aoristo, quando escreve-se no aoristo, indica que é um estado permanente. Nunca ninguém domou e nunca ninguém domará a língua. Por isso que ele coloca aqui no aoristo. Deixa eu dizer mais alguma coisa sobre esse verbo aoristo aqui, meus queridos. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa salvação, que o Espírito Santo nos selou, quando Paulo usa o verbo selar, ele coloca o verbo no aoristo. Esse selo jamais sairá. Ninguém perderá esse selo. Quando Paulo diz que nós fomos lavados, que nós fomos justificados, que nós fomos salvos, ele também coloca o verbo no aoristo. Nunca se sairá, nunca se perderá. E meus queridos irmãos, aqui é a língua. É um estado que foi, é e continuará. Ninguém consegue domar a língua. Mas perceba que o problema não está, irmãos, que a língua não pode ser domada. O problema está, eu não consigo domar. O homem não consegue domar. Não que ela não seja domável, ela é domável, mas nós não conseguimos domar. Por causa de quê? Por causa do nosso pecado ainda. Por causa que o pecado tenazmente nos assedia. Não é incrível isso, meus irmãos? Pois o homem controla navios, controla cavalos, controla feras do ar, controla as feras do mar, mas não consegue dominar a sua língua. Por quê? Ela é um mal incontido, diz Tiago. Ela está sempre pronta para sair da boca. Ela luta contra a contenção. Pouco adianta tentar prendê-la entre os dentes. De novo, o problema está no homem, não no caráter indomável da língua. Então você vê que existem 3 problemas. Primeiro, o homem não tem poderes em si mesmo para domar a língua. Segundo, a língua não aceita ficar presa. Ela é um mal incontido. Terceiro, quando ela sair, e é certo que ela vai sair em algum momento, ela vem pronta para matar. Porque, diz Tiago aqui, está carregada de veneno mortífero. Quando ela sai para matar. E quarto, irmãos, que a língua precisa ser controlada, dominada, porque ela revela a natureza do coração. Que coisa! Porque ela pode ser as melhores coisas e ao mesmo tempo ser as piores coisas. Ao olhar para algum membro do nosso corpo, parece que somente a língua tem essa capacidade de ser 2 coisas ao mesmo tempo. Porque é ela que consegue externar a condição do coração naquele momento. Membros do nosso corpo podem fazer coisas boas e ruins. Por exemplo, alguém pode usar as mãos para salvar vidas, mas também pode usar as mãos para matar. Mas tudo isso pode ser feito de forma velada, mas a língua, quando ela sai, não é de forma velada. Todos escutam e ela atinge um alvo certo. A língua, meus irmãos, além de fazer coisas ruins, ela também alardeia o que está dentro do coração. É como se ela estivesse dizendo: vejam, o coração dessa pessoa que estou expondo não está tão alinhado com o caráter de Deus. A língua dizendo: vocês não conseguem ver, mas eu estou mostrando para todos. Há uma guerra dentro dela. E eu, diz a língua, mostro para vocês agora o que está dentro do coração dessa pessoa. Paulo diz que há 2 entes lutando dentro de nós. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Mas a língua, irmão, tem capacidade para dar visibilidade e mostrar como num telão o nosso interior.
E o capítulo 4, versículo 1 diz isso. Veja comigo em capítulo 4, versículo 1 de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Há uma luta. Há uma luta aqui. Por que os casais brigam? Por causa das circunstâncias? Desse ou daquele tipo? Não. Porque há um problema no coração. E a língua tem o poder de arrancar o problema do coração e dar visibilidade. Olha o que está lá dentro. É como se fosse um filme em cores. Olha o que está dentro desse homem. Veja o coração dessa pessoa, diz a língua. Não está tão limpo assim. A língua é inconsistente, meus queridos irmãos. Ela é inconsistente na questão espiritual. Porque ela pode transitar no terreno da conveniência e o da inconveniência, o versículo 10. E o verbo bem dizer e amaldiçoar estão no mesmo tempo verbal. Isso prova a inconsistência de uma língua descontrolada, porque num dado momento estamos falando coisas que glorificam a Deus, mas no momento seguinte podemos estar falando coisas que Deus não agrada. Essa é uma coisa intrigante. Como pode a mesma fonte, diz Tiago, produzir duas coisas de natureza completamente opostas? Como pode isso? Exatamente isso que Tiago propõe mostrar sobre o grande poder que esse órgão tem, pequeno, mas tem grande poder de atuação na vida das pessoas, porque podemos bendizer a Deus, mas também podemos amaldiçoar as pessoas criadas em mais semelhança de Deus. E quando Tiago coloca aqui em mais semelhança de Deus, ele está dizendo, quando você amaldiçoa alguém que é em mais semelhança de Deus, em última análise você está amaldiçoando Deus. É isso que ele está falando. A língua é um órgão poderoso, capaz de revelar segredo do coração. Segundo, ela precisa ser domada, e até agora ninguém conseguiu domar por si mesmo. O problema maior está na fonte. Então nós temos o versículo 11. O problema maior está na fonte. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O artigo definido aqui no grego sugere uma individualidade permanente. Ele usa um artigo definido aqui. Cada pessoa é uma fonte. E a língua manifesta a natureza dessa fonte. Se a fonte for boa ou doce, o produto será igual, mas se a fonte for salgada, o produto também será igual. E a culpa não é do outro, porque o Tiago usou o artigo definido aqui, é individual, é meu, é seu o problema. E na verdade muitas pessoas gostam de colocar o problema, às vezes o marido coloca o problema na esposa, a esposa coloca que o problema é o marido, mas não, o problema aqui é eu mesmo. Eu não me esqueço, irmãos, de uma ilustração que o professor do seminário fez certa vez, falando sobre a natureza da fonte. Dizer que um pé de laranja muito azedo, só dá laranja azeda, não adianta nós comprarmos aquela laranja docinha lá no sacolão, amarrar e colocar lá no galho, pendurar. Não vai adiantar, porque as pessoas vão colher, ou aquela laranja vai ficar lá, elas vão murchar, porque ela não está ligada à fonte. Aquela laranja foi colocada ali, ela não pertence ao caule do pé de laranja. Eu nunca vou me esquecer disso. E muitas pessoas, irmãos, fazem boas obras, são tidas como boazinhas, são tidas como pessoas contidas, mas são laranjas penduradas ali. A fonte não é boa, a fonte não é doce, a fonte é salgada, e é isso que Tiago quer nos mostrar aqui. Um dia desses, irmãos, eu vi um líder que se autodenomina apóstolo, verbalizando alguns impropérios contra uma pessoa. Tudo porque o tal apóstolo não gostou de ouvir algumas verdades dirigidas a ele. Ele disse a seguinte palavra: eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo. Você não sabe com quem você está mexendo. Eu sou apóstolo. Ele disse. Tiago define bem os termos, porque uma fonte não revela dois produtos diferentes. Jesus falou que temos o dever de abençoar e não amaldiçoar. O líder, bem conhecido também de todos, aí xinga aqueles que discordam da sua posição teológica de imbecil
retardado e otário. Ele está revelando a fonte. Aqui ninguém foge. A língua tem esse poder de buscar lá no coração e dizer, é isso aqui que ele é. E nós revelamos quem nós somos, irmãos, através da nossa língua. Portanto, nessa noite, mais uma vez, queridos irmãos, vamos ponderar naquilo que nós estamos falando, principalmente no que tange ao nosso próximo, criado em mais semelhança do Senhor. Investiga primeiro para depois falar. E eu quero fazer 3 aplicações aqui, irmãos. Primeiro, a única maneira de resolver o problema da língua é mudando a fonte. E somente Cristo pode mudar a fonte. Só Ele pode. Ezequiel 36 diz que Deus vai prometeu tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus prometeu purificar o nosso interior. Queridos irmãos, só o poder do Evangelho pode mudar a fonte. E se a fonte é boa, a língua não tem mais o que fazer, ela tem que retratar exatamente o que está na fonte. Quando Deus muda o coração do homem, sua língua exalta o Senhor, como diz o Salmo 40, versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. A conclusão é única: quem tem a fonte mudada, manifesta isso com digno proceder, da sua boca procede bênçãos e não maldição. Segunda aplicação aqui, meus queridos irmãos, no capítulo 1, verso 18, Tiago nos diz que fomos gerados pela palavra da verdade com o propósito, produzir os primeiros frutos dessa nova criação. Mas essa produção não acontece no vácuo, não acontece. Assim como uma árvore não produz frutos se ela não estiver plantada e enraizada, nós também nunca produziremos bons frutos se não estivermos enraizados na palavra de Deus. Enche o seu coração da palavra de Deus, como diz o salmista: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Diz o salmista: enche o seu coração da palavra de Deus, leia a Bíblia, ore, e vai mudando, vai enchendo essa fonte que é nova em Cristo Jesus de coisas boas. Se você encher seu coração da palavra de Deus, se você meditar na palavra de Deus todos os dias, o que a língua pode fazer? Nada, porque ela revela tão somente a fonte. Percebam, irmãos, que Deus muda a fonte. É claro que Deus muda, mas quem tem que encher essa fonte sou eu. Eu tenho que encher essa fonte de coisas boas, ouvindo bons sermões, ouvindo, irmãos, coisas que edificam, ouvindo a palavra de Deus, orando, e então nós estamos enchendo essa fonte que já foi mudada. E terceiro, irmãos, todos nós nascemos com uma língua muito má, que naturalmente profere maldições, e para que possamos expressar coisas boas, como o servo do Senhor, em Isaías 50, verso 4, essa língua precisa vir de Deus. Ouça o que diz o profeta, Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Coração novo, língua de erudito, profere boa palavra àqueles que precisam ouvir. E o que sua língua está proferindo? O que sua língua proferiu nesta semana, queridos irmãos? E nós vimos aqui nessa semana, nas 2 semanas pregando sobre a língua, como que nós precisamos vigiar, como nós podemos chacoalhar a nossa fonte de coisas boas, da palavra de Deus, como nós precisamos de Deus, irmãos. E não adianta, homem nenhum consegue domar a língua, só Deus tem esse poder. E Ele fez isso na cruz, ao derramar o seu sangue por nós, e esse sangue derramado na nossa vida purifica a nossa fonte, e agora nós podemos ter língua de erudito e falar coisas boas ao cansado. Vamos ficar de pé e vamos orar.